Oi, professora, nosso grupo ficou com o artigo Autismo, uma abordagem psicomotora, e ele é formado por Bárbara Mariali, Eli Rayane e Natália Nascimento. Bom, a concepção psicomotora de desenvolvimento. Ela considera que o desenvolvimento se processa a partir dos sistemas de comunicação que ela estabelece com seu ambiente. Estas trocas entre a criança, o mundo das pessoas e dos objetos se faz através da ação corporal e favorecem o conhecimento de si mesmo e a apreensão do mundo que a cerca. Ao nascer, a criança ela se depara com um universo complexo. Ela terá, portanto, que descobrir e assimilar a forma como seu ambiente está organizado para atender de forma satisfatória às solicitações que lhe são dirigidas. Nas suas interações mais primitivas, o bebê ele dispõe de seu próprio corpo como instrumento de comunicação e é através de um diálogo não verbal, mas essencialmente corporal, que ele desenvolverá habilidades como cognitivas, físicas e afetivas. É uma fase onde o desenvolvimento afetivo entre o bebê e seus cuidadores é essencial, pois facilita a compreensão das mensagens pré-verbais que a criança transmite através de uma linguagem corporal, traduzidas por gestos como choro e sono. A afetividade é, portanto, o elemento essencial sobre o qual se estabelece a forma mais primitiva de comunicação, que foi denominada diálogo tônico, por Ajúria Guerra Encoste, no ano de 1981. É a partir desse diálogo tônico que a criança ela organiza os fundamentos da autoestima, da busca pela identidade, o desejo de conquista e de conhecimento. Segundo Destrop Voyer, em 1986, as proposições de caráter psicomotor se mostram igualmente úteis ao desenvolvimento de crianças tidas como normais, juntamente daquelas com dificuldades específicas de adaptação ao mundo. Eles nomearam como esclerose do diálogo. Considerações sobre o autismo. Observa-se que algumas crianças apresentam dificuldades em comunicar-se de modo compreensivo com o mundo das pessoas e objetos, e elas parecem muitas das vezes mais felizes quando sozinhas, atuando como se nada além de si mesmas existisse à sua volta, dando impressão de silenciosa sabedoria. Essa situação define o aspecto mais característico da síndrome, que foi descrita inicialmente por Kanner em 1943 como autismo infantil primário. Kanner descreve as principais características de uma criança autista em seu artigo, denominado Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Segundo ele, as características são inaptidão para estabelecer relações normais com as pessoas e com os objetos, atraso na aquisição da linguagem e, quando a desenvolve, uma incapacidade de lhe dar um valor de comunicação, estereotipos gestuais, necessidade imperiosa de manter imutável o seu ambiente material, frequentemente boa memória, aspecto exterior. A criança tem aparência física normal e rosto inteligente. O autismo é um tema complexo e controvertido por fatores de ordem etiológica e conceitual. Existem inúmeros estudos e alguns são inconclusivos com relação aos fatores e mecanismos responsáveis pelo aparecimento dos comportamentos autistas. As manifestações de caráter autista muitas vezes são confundidas com comportamentos inadaptados decorrentes de dificuldades de natureza orgânica. Existem três tipos de abordagens. Na psicodinâmica, que ressalta a importância das condutas parentais inadequadas na determinação dos sintomas autistas. Na orgânica, que postula a existência de uma anomalia biológica congênita e o modelo. E a intermediária, que tenta sintetizar os dois anteriores. O presente artigo ele define-se com um posicionamento com relação ao autismo de acordo com o modelo intermediário, sendo assim ele concorda com Tustin e esse outro que eu não sei o nome, que com a ideia de que as crianças com características autísticas mais ou menos acentuadas sofrem em decorrência de uma parada no desenvolvimento psicológico que se tornou intensamente rígido, numa fase muito primitiva ou de uma regressão a tal fase.
Considerações sobre o desenvolvimento nos primeiros meses de vida. Segundo Marley, ao nascer, o bebê vive uma fase essencial autista que faz parte do desenvolvimento infantil normal. Essa fase caracteriza-se pela indiferenciação e simbiose, não havendo distinção entre a realidade exterior e interior em relação ao próprio corpo. Neste período, a criança experimenta todas as sensações, sejam de bem-estar ou dor, mobilizações e deslocamentos, sensações visuais e auditivas. O bebê não percebe nem reconhece inicialmente a existência de nada que vá além da própria vivência corporal. O corpo é primitivamente o único meio da ação. Essas primeiras experiências podem ser vivenciadas dependendo das circunstâncias, como algo ameaçador à sua integralidade corporal, pois a ausência do seio ou mamadeira que sacia a fome é vivida psicologicamente pela criança como perda de parte de si mesmo. Algumas crianças superam essa fase naturalmente, outras a vivem como algo extremamente doloroso, geralmente um estado caracterizado por Marley como um profundo desgosto e luto interno, ao qual Winnicott, acho que é assim o nome, chamou depressão psicótica ou depressão primitiva. Contribuição da psicomotricidade na psicoterapia da criança autista. Do ponto de vista da psicomotricidade, o processo terapêutico tem como ponto central tornar possível o desenvolvimento da capacidade da criança de tomar a consciência, exercer um controle e organização do seu próprio corpo, ou seja, o desenvolvimento do esquema corporal. O terapeuta, ele não precisa tentar a todo custo, certo, um contato corporal assim mais estreito, como por exemplo acariciar, colocar no colo ou simplesmente até tocar a criança quando isso deixa ela assim desagradável. É necessário também criar um vínculo, né, de confiança, evidenciar a disponibilidade de estar ali para a criança, até mesmo também de aceitar a imobilidade ou suas movimentações aparentemente sem sentido, ao mesmo tempo que mostra, através de comentários ou até também de demonstração, ou sua ação que mobiliza seu corpo ou partes do seu corpo. Dependendo também da situação, o profissional ele introduz gradativamente nos comentários referências afetivas também sobre os sentimentos de alegria ou desagrado que a criança que porventura se manifesta em algumas situações. Por fim, o processo, né, ele nem sempre são rápidos e evidentes, o que muitas das vezes também angustia os pais, né, educadores e até mesmo o terapeuta, que precisa ter sempre em mente que o processo que foi primitivamente doloroso, gerando uma necessidade de proteção contra meio exterior, impossibilitando até mesmo as formas mais elementares de comunicação, né, que também sofrerá resistência, quando também se evidenciam, né, tentativas de invasão no invólucro psicológico que a criança criou para se proteger. Desta forma, qualquer tentativa também nesse sentido, seja no contexto terapêutico, familiar ou até escolar, enfrentará obstáculos, né, pois serão também percebidos pela criança o princípio como ameaçadores, né? Isso também vai refletir muitas vezes através do comportamento regressivo e que assim gerar um forte sentimento de frustração naquela que lidam com ela. Conclusão. Admite-se que o trabalho de caráter psicomotor, embora não sendo a única forma de abordagem terapêutica da criança autista,
mostra-se particularmente útil na medida em que seus benefícios se adaptam por terem continuidade na família e na escola, setores mais significativos da vida da criança, nos quais a psicoterapia atua indiretamente. Além disso, essa abordagem facilita, através de atividades específicas, estruturadas ludicamente, o acesso ao ponto mais vulnerável da criança, tornando o processo mais rápido em relação às abordagens tradicionais. Não se deve esquecer que esses benefícios se manifestarão de modo particular em cada criança, em decorrência da complexidade de fatores etiológicos, das circunstâncias ambientais e das diferenças individuais inerentes aos seres humanos. Bom, professor, esse foi o nosso artigo. Ele é um artigo que ele foi bastante filosófico. Ele tinha muita citação assim de alguns autores. Então a gente sintetizou, né? Pegou as partes mais importantes e a gente apresentou o trabalho.